Um, dois, três e... Tô tímida. É como se eu estivesse conversando com um amigo. E aí, Brasil! Eu sou Isaac Criscuolo. Esse é o Imerso. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa séria. Vamos falar de RuPaul's Drag Race, essa maravilha dos reality shows, essa delícia da TV americana. O melhor reality da TV americana. Eu arrisco dizer que o melhor reality show assim de todos os tempos. Não sou uma pessoa de reality, mas enfim, tomo a liberdade de dizer que é o melhor reality show. Porque vamos falar de RuPaul's Drag Race. Não é só porque a 9ª temporada tá no ar, tá acontecendo agora, mas recentemente o RuPaul disse em várias entrevistas que drag queens nunca vão ser mainstream. Quando a gente pensa em mainstream, a gente pensa em cultura pop. E pensando a RuPaul como um ícone da cultura pop hoje, que virou até emoji, né, do Messenger, a gente não tem como não pensar, tipo, ué, o que ela tá dizendo, né? RuPaul disse isso numa entrevista pro Papel Pop, disse isso numa entrevista pra ABC News. Só contextualizando, recentemente o RuPaul foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, de acordo com a revista Time. Ganhou, finalmente, esse ano, um Emmy por melhor apresentador de reality show. RuPaul's Drag Race virou um grande produto, né? A gente tem que... É uma série muito boa, é uma série que ajuda a discutir uma série de questões do mundo LGBT, principalmente do mundo gay, né? Mas ela tem sua importância dentro do mundo da cultura pop. Pra entender por que RuPaul diz que RuPaul's Drag Race não é mainstream e nunca vai ser, porque são coisas completamente opostas, a gente vai primeiro entender o que é mainstream, que diabos é isso. Vamos lá? Quando a gente pensa em mainstream, a gente pensa em cultura pop. A gente lembra ali da escola de Frankfurt que falava da cultura de massa. Coisas massificadas feitas para que todo mundo consiga entender. A escola de Frankfurt entra um pouquinho assim no mérito de classificar alta cultura e baixa cultura. Tipo, o que é arte e o que não é arte. Então eles não consideravam a cultura de massa arte. Mainstream é qualquer coisa que é feita para todo mundo. É a novela aqui no Brasil, né? Acho que o mais perto que a gente tem de uma cultura mainstream aqui no Brasil é a novela. A cultura de massa nessas épocas, sei lá, anos 80, 90, antes da internet, era bem diferente, porque eram poucos TVs e rádios transmitindo para muitos. Então era mais fácil você criar produtos mainstream, embora existissem os produtos de nicho. No mundo digital, a gente perde um pouco dessa coisa do mainstream, sabe? Porque no mundo digital é cada vez mais nichado. Eu não preciso mais assistir a novela da Globo se eu não quiser. Eu posso assistir Netflix. Tem um teórico francês chamado Frédéric Martel, que escreveu um livro chamado Mainstream, em que ele faz uma pesquisa super rigorosa, assim, ele analisa um pouco o mainstream nos Estados Unidos, que a gente pode dizer que é o pai do mainstream. Um parênteses aqui do que ele define hoje. Ele acredita que a cultura hoje é o que ele chama de soft power. Hard power é, por exemplo, o poder que uma potência como os Estados Unidos tem em termos de guerra. Armas, bombas, etc. Esse é o hard power de uma sociedade, de uma nação. O soft power, então, é o poder que os Estados Unidos e outras nações, obviamente, pode ser, tem sobre outras nações culturalmente. São os formatos de cinema importados para o mundo inteiro. São formatos de séries de TV. Os Estados Unidos é uma nação muito poderosa em termos de cultura. Por quê? Porque a cultura virou um ultra negócio para eles. Eu falei que mainstream é cultura pop, é bem parecido com cultura pop. E principalmente depois da era pós-digital, a cultura pop de hoje não é a mesma cultura pop dos anos 80 e dos anos 90. Por quê? Porque a forma de distribuir o entretenimento mudou completamente. A gente está em tempos de on demand e tal. Isso é um assunto para um outro vídeo. Mas eu só queria contextualizar aqui a cultura pop, só porque algumas pessoas podem dizer que mainstream é cultura pop, mas eu acho que tem as suas diferenças aqui. Pro Martel, o mainstream, apesar de ser um termo meio genérico, né, pode significar muita coisa, né, o mainstream é usado para classificar produtos voltados para todo mundo, para massa, para uma sociedade no geral, para agradar a família, para agradar a avó, o irmãozinho mais novo, enfim, é isso. Mainstream é feito para todo mundo, então teoricamente é democrático, né, Mix? Não é democrático, porque ao mesmo tempo que cria algo para todo mundo, cria algo flat. E aí o que você faz? Qual é o perigo disso? É uma cultura de acabar com o complexo, acabar
com a cultura local. O que eu acho legal de falar também é que assim, ó, hoje a gente vive em nicho, certo? Vamos falar do nicho LGBT, já que eu tô falando de RuPaul. Eu arrisco dizer, por exemplo, que RuPaul, dentro do nicho LGBT, é mainstream, embora não seja. Pode soar meio contraditório, porque dentro da própria comunidade LGBT, drag queens nunca foram mainstream. E ainda não são mainstream. Ainda existe muito preconceito de que, nossa, eu não quero namorar uma drag queen porque é afeminada, porque é uma pessoa que quer ser mulher, sabe? Ainda tem gente que pensa desse jeito. Você olha, girl, what's happening? E as drag queens, infelizmente, ainda estão confinadas àquele universo underground. O cenário vem mudando muito desde RuPaul, porque as drags estão ganhando o mundo. Muitas drag queens brasileiras, por exemplo, estão fazendo CDs e aparecendo no mercado musical, vi de Pablo Vittar, vi de Glória Groove. A gente tem outros LGBTs como a Sirene da Folha tocando aqui. Vamos lá, garotas! Eu tava falando das drag queens, mas enfim, voltando aqui. O mainstream, então, define um novo capitalismo. O capitalismo do domínio cultural. É isso. Já que eu falei de mainstream, é preciso falar do underground. O underground é algo que foge dos padrões dominantes. É algo que está à margem, né, dessa cultura principal, dessa cultura dominante. E é algo que não quer se encaixar nos padrões e não quer ser aceito nos padrões. Quando o RuPaul tá falando que drag não é mainstream e nunca vai ser, que RuPaul's Drag Race não é mainstream e nunca vai ser, ele tem um ponto. Porque drag sempre foi underground. E drag não tem nada a ver com conformidade, entrar num padrão. Ser mainstream significa, até certo ponto, entrar no padrão, né? Entrar no padrão. Embora RuPaul tenha conseguido todo esse reconhecimento, agora com prêmios, que tenha ganhado o mundo com as drag queens, nunca vai ser mainstream por causa disso, porque drag não é isso. Recentemente RuPaul deu uma entrevista pro Papel Pop que ele falou exatamente sobre esse assunto de drags nunca serem mainstream, e ele fala uma coisa muito interessante. Vou ler aqui o quote porque vale a pena. Ele fala assim, ó: acho que drags nunca vão ser mainstream, porque é uma contradição ao que significa mainstream. Mainstream é sobre se adequar e se conformar com identidade, e ficar nessa identidade para o resto da vida. Drag é sobre transformação. Os dois então estão em conflito. Drag é underground. Mainstream é mainstream. São opostos. E se a gente pegar, se você assiste RuPaul's Drag Race, você vê que a série é sobre isso, é sobre transformação, é sobre versatilidade. A série como um todo e a representatividade dentro dela, a gente tem inúmeros tipos de drag sendo representadas ali. É a drag comediante, é a drag que participa de concurso de beleza, é a drag ultra feminina, né? É a drag fashionista. Então a gente tem espaço para representar todas essas drag queens e todo esse potencial de transformação. Um dos motivos dele achar que ele nunca vai ser mainstream é que as pessoas não levam ele a sério, nunca levaram o trabalho dele a sério. O Paul tá no mercado, vamos dizer, desde 1993, no mundo da cultura pop. Foi a partir de 2009 que, quando surgiu o RuPaul's Drag Race, que o show foi crescendo, enfim. Mas eu ouso dizer que foi só a partir da 7ª temporada mesmo que RuPaul ganhou toda essa repercussão que tem hoje. Por quê? Se você parar pra analisar, 2009, se você quiser assistir RuPaul, você tinha que encontrar nos torrents da vida. E era muito difícil de achar. 2010, 2011, 2012. Até 2013, quando a série ficou disponível na Netflix, todas as temporadas, se você pegar o Google Trends, o que é o Google Trends? É um site do Google que você coloca um termo de pesquisa e você descobre ao longo dos anos, assim, quando que aqueles termos foram mais pesquisados. Se você colocar RuPaul's Drag Race, começa ali em 2009 e o termo cresce muito até hoje. Tem os picos em cada temporada, né, enquanto cada temporada tá no ar, mas cresce muito depois de 2015, depois da 7ª temporada, que é logo depois da série tá disponível, assim, todas as temporadas na Netflix. Inclusive, existe uma brincadeira que o próprio RuPaul faz com a primeira temporada, ele chama de The Lost Season, que a qualidade da imagem era muito ruim, a imagem era bem embaçada, o orçamento era muito pequeno. No Brasil, especificamente, o termo drag queens teve um boost, assim, depois de novembro de 2013. Oh, girl. Oh. Tem um documentário muito legal que fala um pouco da cena drag brasileira. O Tupini Queens é um documentário que registra muito bem o cenário pós-RuPaul na Netflix, assim, porque depois de novembro de 2013, a cena drag brasileira cresceu muito.
Tudo isso pra dizer que RuPaul tem um ponto, e ele tá certo ao dizer que RuPaul e drag queens nunca vão ser mainstream. Embora as drags, o próprio RuPaul e os termos criados por elas, as gírias, já façam parte da cultura pop. Então é uma coisa bem complexa, assim, mainstream, que não é mainstream e tal. Porque às vezes as pessoas confundem, né? Tipo, nossa, mas como não é mainstream? Como o RuPaul não é mainstream? Acabou de ir pro VH1, saiu do Logo, que era um canal super nichado. Enfim, se vocês quiserem que eu fale um pouco mais sobre esse assunto, mainstream, cultura pop, o que define esse universo hoje é só deixar aqui nos comentários, me mandar uma mensagem, enfim, a gente conversa. Então é isso, Brasil. É isso, por hoje é só. Se você acha que esse vídeo foi muito denso, eu fui muito além pra falar de RuPaul, eu ainda vou fazer outros vídeos sobre RuPaul's Drag Race. Aproveitando essa temporada, tem muita coisa pra dizer, muita coisa pra analisar, muita coisa pra ir além da superfície. Voltaria a falar de RuPaul's Drag Race, então fiquem tranquilos e tranquilas que tá tendo mais RuPaul's Drag Race. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, compartilha, posta nas suas redes sociais, segue a gente nas redes sociais e deixa seu comentário, fala o que você achou, quais tipos de assunto você quer que eu fale daqui pra frente, ou que temas, ou que coisas envolvendo o universo do entretenimento e da cultura pop. É isso, vamos construir esse conhecimento, essa coisa toda juntos. Eu sou Isaac Criscuolo e esse é o Imerso. Tá, querida, consegui!